amigos, telespectadores assinantes da TV Fortaleza, Canal 6, da NET. Estamos de volta hoje com o nosso programa semanal, onde nós convidamos hoje para vir aqui o deputado federal Arthur Bruno. Ele que foi um dos escolhidos, eleitos na nossa promoção, como um dos destaques da política e da administração pública e social do Ceará e do Brasil em 2010. Deputado, alegria muito grande recebê-lo aqui. Eu queria inicialmente que você fizesse um resumo, um rápido resumo do seu currículo, antes de ser político e depois que você ingressou na política. Bom, Roberto, é um prazer muito grande para mim estar aqui na TV Fortaleza, na Câmara Municipal, onde eu iniciei a minha carreira política. Eu sou professor há 32 anos, sou professor de História, de Geografia, continuo dando aula. Eu costumo dizer que eu sou professor, eu estou deputado, exerço a função de deputado, mas eu comecei em 1988 com o meu primeiro mandato na Câmara Municipal de Fortaleza, eleito por meus alunos, pelos professores, e em 92 eu fui reeleito vereador de Fortaleza. Naquela época já fui o terceiro vereador mais votado da capital, na minha reeleição. 2 anos depois, eu ousei ser candidato a deputado estadual, e também com uma votação muito expressiva, sobretudo em Fortaleza. Em 98 fui para a reeleição, depois tive mais 2 mandatos, portanto, 4 mandatos como deputado estadual, sempre me dedicando prioritariamente à educação, né? Como professor, presidi várias vezes a Comissão de Educação e Cultura aqui da Câmara Municipal. Quando fui para a Assembleia, também presidi várias vezes a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. Portanto, a minha militância maior sempre foi na área da educação, mas também na área da cultura, na fiscalização da coisa pública. Eu sempre me preocupei muito com a ética na política, né? Muitas ações voltadas nesse setor. E, portanto, no ano passado, nós tivemos também a ousadia de ter uma candidatura a deputado federal. Uma candidatura difícil, porque eu não tive apoio de prefeitos. É verdade que a administração municipal de Fortaleza apoiou vários candidatos, eu fui um deles, mas eu não tive apoio específico de um prefeito, poucos vereadores me apoiaram, e graças a Deus e ao povo cearense, nós tivemos uma votação extremamente expressiva. Tive 133 mil votos em todo o estado do Ceará. Aqui em Fortaleza eu tive 91 mil votos, fui o deputado federal mais votado em Fortaleza, né? Então eu creio que os que me indicaram para essa premiação, jornalistas, personalidades da cidade, devem ter percebido essa minha trajetória, a minha atuação, sobretudo na área da educação, em defesa dos professores, em defesa da escola pública, e devem ter me indicado aqui para essa premiação. Me sinto muito orgulhoso de ter participado desse rol, dessa relação de personalidades que foram homenageadas aqui na Câmara Municipal. Arthur, esse programa veio com o quê? Complementar a nossa promoção. Você sabe que nós homenageamos 37 personalidades a nível local e a nível nacional, e infelizmente vocês não têm oportunidade de lá, durante o evento, cada um falar, dizer das suas ideias, dos projetos que realizou. Então aqui cada um vai ter oportunidade disso. Então por que na sua opinião você foi escolhido um dos destaques de 2010? O que você fez que chamou a atenção desse colegiado e dos internautas? Eu penso que a minha defesa da educação, e aí muitos projetos nós apresentamos nessa área, um deles foi o computador do professor. Nós apresentamos um projeto no ano passado que o governador resolveu incorporar como uma coisa sua e que deverá estar implementando este ano, que é o computador do professor. Todo professor da escola pública estadual receberá um computador para facilitar suas aulas. Uma ideia excelente. Pois é, para dinamizar suas aulas, para poder ter uma ação, uma conexão maior com seus alunos, tirar dúvidas por e-mails, né? Os alunos têm condição de, pelos laboratórios de informática das escolas, pelas lan houses, né? Eles podem se comunicar com os professores. Isso a partir de quando? O governador se comprometeu para este ano, né? Eu também fiz uma luta muito grande, Roberto, você acompanhou na imprensa, pelo piso nacional do magistério. Uma luta para que o professor tivesse um mínimo de salário determinado por lei, que toda prefeitura e todo governo fosse obrigado a pagar. Hoje, esse piso
acabou sendo incorporado. O presidente Lula enviou o projeto ao Congresso Nacional e hoje esse piso é de R$ 1.187. Nenhum professor da escola pública pode ganhar menos do que esse valor, né? Também lutamos muito pela revisão dos planos de cargos e salários, lutamos muito pela educação pública de qualidade. Também temos lutado muito pela questão do meio ambiente, pela questão da cultura, né? Quando vereador, eu fui responsável por um projeto muito importante, que é a isenção de ISS, Imposto sobre Serviço, para todos os espetáculos culturais em Fortaleza, desde que sejam artistas da terra. Isso é muito importante, porque o cantor, o ator, o produtor, ele era obrigado, além de ter dificuldade de fazer o seu espetáculo, para ainda pagar imposto à Prefeitura de Fortaleza. E isso a gente conseguiu garantir numa lei municipal. Uma lei estadual também, de minha autoria, muito importante, que eu considero, que hoje está melhorando a disciplina nas escolas, é que a gente fez também, aprovado na Assembleia, uma lei que proíbe na sala de aula o uso de celular, o uso de equipamentos eletrônicos, porque é um absurdo. Eu, como professor, às vezes você está dando aula, aí toca aquele celular, pronto, acabou a aula, porque aquele um goza, o outro ri, o outro brinca. Então, hoje o aluno não pode levar para a sala de aula, não pode usar o celular, não pode usar todos aqueles equipamentos, não é, eletrônicos, que hoje nós temos vários tipos de equipamentos, e aquilo estava dificultando muito. E eles estão obedecendo isso? Aí depende muito da escola, né? Eu tenho notícia de que melhorou muito. Ainda não está resolvido totalmente, porque mais importante do que a lei é você criar a cultura, né? Isso. É você educar os jovens e também os adultos a não utilizarem esses aparelhos eletrônicos, nem celulares, na sala de aula. Esse projeto, Roberto, foi tão importante que nós chegamos a receber um prêmio no Senado Federal. Esse foi considerado um dos melhores projetos do Brasil, né? E lá a gente chegou a ser condecorado no Senado Federal por esse projeto. Então eu acredito que os internautas e essa comissão de alto nível que a PPE formou, é gente que lê jornal, é gente que vê televisão. Eu sempre fui muito assíduo na tribuna, quase todo dia eu falava na Assembleia Legislativa, fazia pronunciamentos, fiscalizava o governo estadual, sempre defendia o governo estadual, o governo que eu participei e participava, mas eu também fazia críticas, eu também mostrava os equívocos do governo. Então, essa minha postura de ser governo, mas ao mesmo tempo ser crítico, de não ser aquele deputado calango, né, que baixa a cabeça para tudo que o governo diz, eu acho também que isso chamou a atenção dos internautas e dessa comissão, por isso, creio eu, que recebi essa premiação como um dos melhores deputados estaduais de 2010. Na solenidade realizada aqui na Câmara Municipal, eu tive a oportunidade de dizer que você foi tão bom deputado estadual que se elegeu deputado federal. Mas eu lhe pergunto, Arthur, quais são as suas ideias agora em 2011, lá na Câmara Federal? Só que eu já vi, inclusive, uma declaração sua através da imprensa, dizendo que você está estranhando um pouco, porque enquanto aqui são 46 deputados, lá são 513. De modo que realmente você deve estar estranhando, porque você diariamente estava na tribuna, você diariamente estava na televisão, e agora lá na Câmara Federal a situação vai ser diferente. E aí, Arthur, como é que vai ser lá o seu trabalho? Como bom professor, eu sei que a aprendizagem, ela vai aos poucos, ela vai gradualmente, né? Não pode ser tudo de uma vez. Então eu estou aprendendo a ser deputado federal, tenho que ter a humildade de reconhecer o que eu ainda não sei fazer, porque não tive a experiência, a minha primeira experiência como deputado federal, mas eu estou aprendendo. Por exemplo, eu aprendi com o deputado Mauro Benevides que se a gente chegar todo dia, 20 minutos antes de começar a sessão, a gente pode se inscrever para falar 1 minuto. Então, ele fala todo dia, mas eu já aprendi com ele. Aí eu estou falando todas as sessões que eu estou presente, eu chego muito cedo, estou falando 1 minuto. Aquilo ali já posso dar um recado, né? Mauro Benevides é professor. É professor, é um dos mandatos mais antigos da Câmara Federal. Eu fui agora escolhido, vou dizer isso aqui quase em primeira mão, a imprensa ainda nem sequer ainda falou muito disso, mas eu fui escolhido vice-líder do PT. É importante para mim, porque eu logo... Mais espaço, mais espaço. No meu primeiro ano de deputado federal, para mim é uma honra já ser escolhido como vice-líder da maior bancada da Câmara Federal, que é a bancada do PT. Também fui escolhido para representar o partido, dentre outros deputados, na Comissão de Educação e Cultura. Então hoje eu sou titular da Comissão de Educação e Cultura, onde eu vou defender as minhas ideias, os meus projetos.
Então, eu mesmo reconhecendo que não é fácil, são 513, eu acho que a gente vai aprendendo e quero ser, graças a Deus, assim, com a ajuda de Deus, uma referência. Quero representar bem o Ceará, lutar pelos recursos para o estado do Ceará, aí junto com o governador Cid Gomes, ajudar o governador, ajudar a prefeita Luiziane Lins a realizarem bons governos. Não mude de canal, espere 1 minuto para o nosso intervalo. De segunda a sexta-feira, às 18 horas, as principais notícias do dia na capital cearense, no Brasil, com uma cobertura especial do trabalho dos vereadores e do Parlamento de Fortaleza. Jornal da Câmara, informação com credibilidade, que deixa você por dentro de tudo que é e será notícia na capital cearense. A apresentação, Ivelise Maia, de segunda a sexta, às 18 horas, na TV Fortaleza. Um novo tempo, cultura e informação a serviço da cidadania. Voltamos com o deputado federal Arthur Bruno. Deputado, eu quando entrei, fui a primeira vez ao Congresso Nacional, eu não sou deputado, nunca fui, mas vou sempre a Brasília, e toda vida que vou a Brasília eu vou ao Congresso, vou à Câmara dos Deputados, vou ao Senado Federal. Quando eu entrei a primeira vez na Câmara dos Deputados, naquele tempo não tinha ainda televisão, eu senti uma coisa esquisita, um deputado falando, às vezes sozinho, ninguém prestava atenção. Ficavam ali os deputados achando graça, conversando, no telefone celular. É uma sensação de que não tinha ninguém ouvindo você falar. Hoje não, porque hoje tem a televisão, e aí a televisão, pelo menos os telespectadores estão assistindo. Você, o que é que achou? Você sentiu essa sensação lá, deputado? O que é que você achou disso? Mas isso não vai lhe desestimular a você, evidentemente, apresentar os seus projetos e o seu trabalho em 2011. Claro. Claro que é desestimulante, né? Você está fazendo ali um pronunciamento, que você às vezes estudou, preparou um projeto, leu para poder realmente fazer um pronunciamento sobre assuntos importantes, que você acredita naquela ideia, e não vê as pessoas prestando atenção. Claro que depende muito do orador. Às vezes, oradores que também têm muita dificuldade de expressar suas ideias. Mas mesmo bons oradores, pouca gente presta atenção. Você tem razão, não é? De qualquer maneira, os meios de comunicação, a televisão sobretudo, eles conseguem dar uma expressão muito maior àquilo que você fala, àquilo que você defende. Então, claro, a gente fala para os outros deputados, mas também fala para o Brasil inteiro. Hoje nós temos a TV Câmara, não é? Tem os programas de televisão da própria Câmara, tem a Hora do Brasil, que muita gente escuta no rádio, a Hora do Brasil, sobretudo quando está nos seus automóveis, no interior é muito escutado. Então, acho que vale a pena a gente fazer esses pronunciamentos. E, evidentemente, Roberto, que eu também já estou apresentando os meus primeiros projetos. Um deles, que foi muito interessante, que eu já fiz um pronunciamento na Câmara apresentando, e teve uma repercussão muito positiva, foi a lei do paredão, que foi aprovada aqui na Câmara Municipal, lei do vereador Guilherme Sampaio, que é um grande amigo, né? Uma boa ideia, inclusive ele apresentou para a UVC, para a União dos Vereadores do Ceará, ele foi convidado pela UVC para apresentar o seu projeto, e eu apresentei a lei do paredão em nível nacional, ou seja, proibindo, não é, esses carros de som, esses sons que são acoplados a automóveis e que perturbam a tranquilidade. Realmente abusiva, né? Abusiva. Então, atrapalha as escolas, atrapalham os hospitais, as universidades e a tranquilidade da pessoa na sua casa. Você está lá descansando e aquele som enorme, não é? Naquele carro de som, não é? naquele paredão, que é aquela caixa de som acoplada, aquilo é um absurdo. Então, eu estou propondo a proibição em nível nacional, claro. Há algumas exceções, festas, carnaval, enfim, há alguns momentos que eu acho que pode se justificar. Mas, em regra, isso tem que ser proibido para a tranquilidade, para o respeito ao meio ambiente, para evitar essa poluição sonora excessiva que nós encontramos em todo o Brasil, não é só em Fortaleza, não. Arthur, essa votação maravilhosa que você teve em Fortaleza, foi o deputado federal mais votado na nossa cidade. Isso estimula certamente a você pleitear
uma vaga como candidato do seu partido na próxima eleição? Roberto, é evidente que a partir do momento que nós tivemos esta votação, começa, a surgir uma nota no jornal, as pessoas defendendo, nos blogs, é normal, é natural, porque o ano que vem nós teremos eleições municipais em todo o Brasil e evidentemente que a eleição em capital sempre se discute muito os nomes, eu já tenho 6 mandatos, estou no meu 7º mandato agora, sempre fui, quase todas as eleições que eu disputei, eu fui o mais votado em Fortaleza, para estadual também era assim, então eu vejo isso com certa naturalidade. Claro que eu defendo unidade do PT, eu defendo que todas as forças do PT escolham um nome que unifique o partido. Eu acho que uma prévia, uma disputa não é interessante para o partido nesse momento. Então, há vários bons nomes, vários nomes aí estão sendo lançados, eu vejo com naturalidade isso e espero que nós tenhamos a sabedoria política de escolher o melhor nome para discutir com os demais partidos. Porque o PT, para ganhar a eleição em Fortaleza, ele tem que estar aliado a outros partidos. Hoje nós temos uma grande aliança em nível nacional, em torno da presidenta Dilma. Temos uma enorme aliança em torno do governador Cid Gomes. E o próprio governador já disse que é natural que o PT indicasse um candidato a prefeito. E dependendo do nome, ele apoiaria. Então, nós temos que escolher realmente um nome amplo, um nome que seja um nome com uma certa facilidade de transitar não só entre as forças do PT, mas também entre os demais partidos. O nome que o partido escolher, eu vou apoiar. A presidente do partido, a prefeita Luiziane Lins, certamente ela vai ter uma certa dificuldade. Porque fala-se que o governador Cid Gomes, a imprensa está especulando, teria um candidato da sua preferência hoje. Fala-se do nome de Camilo Santana. Você sabe que hoje o PT tem uma ala que está muito próxima do governador. Então, essa ala ligada ao governador estaria pensando em propor o nome do Camilo Santana. Sabe-se também que a prefeita Luiziane certamente também deve pensar em ter algum candidato. E tem outros nomes muito bons no partido, como você, como o próprio senador Pimentel. Então eu presumo que nessa eleição de 2012 nós vamos ter, primeiro, uma disputa, quer dizer, espero que não seja uma disputa, seja uma seleção, uma coisa muito bem feita pela prefeita, para que o partido não saia dividido e se tenha um candidato do PT para que possa concorrer com os demais partidos. Exatamente, Roberto. Eu diria que o candidato do PT ele tem que ter 3 características. Primeiro, ele tem que ter densidade eleitoral, ele tem que ter voto, tem que ser um nome que tem uma trajetória. Segundo, ele tem que unir as forças partidárias. O PT é um partido que tem muitas forças, tem muitos grupos, ele tem que unir esses grupos. E terceiro, esse nome ele tem que ser lançado, indicado pela prefeita Luiziane Lins, que é quem vai coordenar o processo. Então, tenho certeza que ela agirá com sabedoria, agirá com tranquilidade, ela dialoga muito, ela vai ouvir as principais lideranças do partido, vai discutir com os demais partidos. Eu não tenho dúvida que nós saberemos escolher um nome que unifique o PT. E, evidentemente, esse nome será apresentado aos demais partidos, inclusive ao governador Cid Gomes, que sem dúvida terá um papel decisivo, importantíssimo nessa eleição. O Camilo Santana, você citou, é um grande nome, é uma das possibilidades para o PT. Como tem outros nomes, tem vários outros nomes. Felizmente, o PT tem vários nomes, não é por falta de nome que nós deixaremos de apresentar uma grande alternativa para essas eleições em 2012. Arthur, sem dúvida nenhuma, você é um grande nome no Legislativo do Estado do Ceará. Foi um grande vereador, foi um excelente deputado estadual e esperamos que você seja um excelente deputado federal. Entretanto, na área do Executivo, você só teve uma experiência, que foi como secretário do Trabalho e Desenvolvimento Social no primeiro ano, no início da administração Cid Gomes. O que é que realmente houve, Arthur? Por que você não continuou ali naquela função? Roberto, eu tive 2 experiências como executivo. Eu fui diretor, você sabe, fui diretor de uma das maiores escolas daqui de Fortaleza por muitos anos, era professor e ao mesmo tempo diretor, portanto tive essa função executiva. Eu administrei um grande grupo com várias escolas aqui em Fortaleza. Qual foi o grupo? O Grupo GEL.
Era o GeoStúdio. Mas aí foi na área do executivo, mas privado. Privado. Só para dizer que eu tive Não, entendi. Administração pública. Entendi. Porque, na verdade, uma experiência também na área privada, ela é importante para quem quer, não é, um dia ter uma experiência do executivo público. Eu, modéstia à parte, conheço tanto a administração privada você foi, exatamente. Você foi o executivo das duas áreas. E você sabe que a administração pública tem suas especificidades, né? Exatamente. Tem suas dificuldades. Bom, e em 2006, quando o governador Cid Gomes venceu aquela eleição, não é, o meu nome foi lembrado pelo partido, foi apresentado pelo partido, inclusive para a Secretaria de Educação, essa era a ideia do partido. Que era a sua área, né? Que é a minha área, né? Se foi a minha área, a minha militância toda, até hoje eu continuo dando aula, mas o governador fez uma escolha muito boa, que hoje está sendo aí uma das melhores secretárias e secretários, né, de uma forma ampla, do governador Cid Gomes, que é a Isolda Sela. Ele já a conhecia lá em Sobral, fez um brilhante trabalho quando ele foi prefeito, a convidou, e eu sempre achei muito interessante essa escolha. E o governador me convidou para ser secretário do Trabalho e Desenvolvimento Social. Eu tenho a convicção, Roberto, que nos 6 meses que eu passei lá, nós organizamos, até porque você lembra que no começo ele fez uma enxugada, e eu fui o primeiro secretário a apresentar um novo cronograma da secretaria. Ele pediu a secretaria. Era a Secretaria do Trabalho e Ação Social. Né? E nós criamos lá a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social. A primeira coisa que ele pediu foi um novo organograma. Ele queria diminuir, não é, em 20% os cargos comissionados. E nós fomos o primeiro secretário a entregar o novo organograma. Reunimos, discutimos e apresentei com muita celeridade. Depois nós apresentamos o planejamento da secretaria, o que a secretaria ia fazer para os 4 anos. Nós fizemos uma imersão, passamos 2 dias reunidos com os principais funcionários da secretaria e também fizemos todo o planejamento. Por razões pessoais, eu aqui pedi a sua permissão, porque a razão pessoal é a razão pessoal, eu não pude continuar na Secretaria do Trabalho, mas continuei defendendo o governo Cid Gomes na Assembleia Legislativa, evidentemente com uma visão crítica naquilo que eu achava que precisava ser dito, um equívoco que o governo cometia, uma correção que precisava ser feita. Eu sempre falei isso de forma respeitosa, dialogando com o governador, mas eu acho que o Ceará está muito bem governado pelo governador Cid Gomes. Eu não tenho a menor dúvida que, se ele foi um bom governador no primeiro, nesse segundo, ele vai faltar tempo para ele inaugurar tanta obra, porque o que está sendo previsto aí de obra para esse governo, de ação desse governo, é uma coisa impressionante, né? Então eu estou lá como deputado federal, também imbuído com esse objetivo de colaborar com o governador Cid Gomes. Bem, Arthur, satisfação muito grande tê-lo recebido aqui, e nós esperamos no próximo domingo contar com a sua audiência, dando continuidade ao depoimento dos melhores da política e da administração do Ceará e do Brasil. Muito obrigado a todos e um abraço. Eu que agradeço. TV Fortaleza, um novo tempo, uma nova televisão, construindo a cidadania. O fim de semana é de música na TV Fortaleza. Todos os sábados às 7 da noite, você confere uma